pode inserir, né, a sua gravação. A gente está gravando essa reunião, depois a gente vai fazer algumas edições e para subir também no portal, né, para a gente ter para vocês aí, para a posteridade. Então, Matheus e Lucas, fiquem à vontade de fazer a apresentação. Boa tarde, nosso projeto chama Goleiro Inteligente e controlado para causa de volume de lixo. Sou Lucas Gomes Dutra, o outro integrante do meu grupo é o Matheus Araújo da Silva. Somos alunos do 8º ano, do SED de Santa Bárbara do Oeste, orientados pela professora Érica Fátima. Bom, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um cesto coletor microcontrolado para prevenir enchentes e alagamentos, ele possuindo um monitoramento em tempo real de sua capacidade. Ora, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentre eles temos o 11 e o 6, a fim de garantir uma habitação segura, um planejamento de desenvolvimento, saneamento básico e melhora na qualidade da água. Bom, o que é o nosso projeto? Nosso projeto é um cesto coletor, ele será monitorado e microcontrolado para fazer o upload de dados em software do TeamSpeak, como vocês podem ver na imagem. Bom, para melhor visibilidade, decidimos mostrar a capacidade em LEDs, de cores amarelo, vermelho e verde, soando um alarme de alerta pelo buzzer quando o volume de lixo atingir 70% da capacidade do cesto coletor. Bom, a justificativa do nosso projeto foi baseado tendo em vista o crescente número de enchentes e alagamentos que ocorrem em nosso estado, como mostra o gráfico a seguir. Podemos ver que os casos de alagamentos ocorreram entre os meses de novembro e abril. E a média desses casos são de 894. Isso é um número muito preocupante, somente no estado de São Paulo, né? As consequências dessa grande média de casos de alagamentos são a proliferação de doenças, prejuízos financeiros e danos na infraestrutura. A proliferação de doenças ocorre quando a pessoa entra em contato com água contaminada. Assim, ela pode pegar doenças como leptospirose, dengue, cólera, hepatite e muitas outras. Também temos o prejuízo financeiro e psicológico, que podemos citar a perda de bens materiais e familiares. E danos na infraestrutura, que causam congestionamento, atrapalhando a mobilidade urbana, danos na via pública, causando erosão asfáltica, e demora na manutenção aos danos ocorridos. Outro grande problema é a manutenção dos bueiros que estão constantemente entupidos, necessitando de muitos recursos. Podemos ver que um bueiro comum necessita de 7 pessoas, um caminhão, um hidrojato e um carro de apoio, para limpar 5 bueiros no período de 8 horas. A metodologia do nosso projeto foi baseada em encontros presenciais, para a produção do protótipo e documentação do projeto, também as aulas online que nos auxiliaram até aqui. Para melhor visibilidade do circuito elétrico, criamos um diagrama de blocos, onde o sensor ultrassônico mede a distância entre ele e o lixo. Assim, ele manda esses dados para o ESP32, que serve exatamente para isso, para recebimento e envio de dados, e também serve para programação. Com isso, o ESP32 pega esses dados do sensor ultrassônico, executa a programação de volume e envia para uma rede remota, que no caso é o TeamSpeak. O buzzer e os LEDs são complementos do circuito elétrico. Para o cálculo de volume de lixo, utilizamos a seguinte fórmula: comprimento vezes largura vezes altura, que resulta no volume. Aqui temos as medidas do cesto coletor. Como resultado, tivemos a produção do cesto coletor, a programação no próprio site no próprio software do Arduino. Também tivemos resultados dos dados do cesto coletor por meio de LEDs e pelo software TeamSpeak. O LED verde representa de 0 a 25% de capacidade. O LED amarelo representa de 25% a 75% de capacidade. Naquela foto que eu antes,
estava vazio o cesto coletor. Por isso, o LED verde estava aceso. Aqui também temos a imagem do software do TeamSpeak, que mostra que tem 1 litro de capacidade. Agora, aqui temos o LED vermelho aceso, que representa mais de 75% de capacidade. Podemos ver isso porque o cesto está cheio de lixo. E também temos os dados no TeamSpeak. Aqui temos um vídeo. Aqui temos também uma foto do circuito elétrico. Bom, chegamos à conclusão que o nosso projeto possui uma boa compatibilidade com o TeamSpeak e cumpriu o objetivo de ter um monitoramento em tempo real, além de ter uma grande eficácia contra o entupimento, causa do alerta para fazer a manutenção. E cumprimos o objetivo do projeto, assim fazendo o protótipo. E os próximos passos que tomaremos serão o encapsulamento, outros testes em bancada, testes utilizando sensor de peso e aprimoramento do design do projeto. Encapsulamento, a fim de garantir que nenhum componente queime, os testes em bancada e os testes utilizando sensor de peso para menor taxa de erro, e o cálculo de volume de lixos orgânicos e lixos perigosos. Bom, aqui estão as referências e os nossos contatos, caso queiram. Obrigado pela atenção. Obrigado, Matheus. Obrigado, Lucas. A gente abre agora, vamos começar, né, com os nossos 3 avaliadores, começar pela Ana Cursil. Tá certo. Primeiramente, parabéns pelo projeto, pela apresentação. Vocês falam muito bem, esse é o caminho, tá? Então, muito bacana essa iniciativa. Sobre o projeto, eu vou pontuar algumas coisas a fim de vocês melhorarem, tá? O que eu vi o projeto é que também, assim, vamos falar assim, que para a idade de vocês está muito bem feito, mas a gente tem que melhorar a formatação na hora de escrever, tá? Tem que pontuar algumas coisinhas. A estrutura que vocês escreveram o projeto eu achei muito legal, porque realmente está próximo de um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso. Então, parabéns por isso, que eu vi que vocês fizeram lista de figura. Então, vocês seguiram essa parte. Então, meus parabéns por isso, só que a formatação a gente tem que tomar um cuidadinho. Mas isso são algumas coisinhas. Eu queria falar para vocês, né, não sei se seria o termo, né, quando vocês colocam como objetivo prevenir enchentes e alagamentos, talvez eu acho, tá? Minha sugestão é para mudar o termo para ajudar a prevenir enchentes e alagamentos, né? Porque eu não sei se o dispositivo realmente vai prevenir enchentes, mas ele ajuda, né? Então, talvez essa dica. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, que na apresentação de vocês ficou claro para mim, só que no pôster, quando a gente vai fazer o pôster, a gente tem que olhar para o pôster e entender a ideia de vocês. Então, sempre quando for fazer o pôster, colocar mais figura. E na apresentação, vocês colocaram aquela foto, por exemplo, do cesto, com os resíduos, como que ele é encaixado no bueiro. Então, acho que faltou isso no pôster. Porque eu fiquei me questionando assim, bom, eles colocaram um cesto, mas um cesto, a foto de um cesto, sem o sensor, sem nada próximo, sabe? Então, a gente precisa dessa identificação visual no pôster. Então, eu olho no pôster, o pôster de vocês tem que falar tudo sem falar. Então, se vocês tiverem como colocar imagens ou fluxogramas, dá para melhorar ele também, tá? Uma outra coisa que me chamou a atenção no pôster. Vocês falaram certo na apresentação e colocaram e pontuaram corretamente no projeto também, no projeto escrito. A questão do volume do cesto. O volume do cesto no pôster,
vocês colocaram como se fosse um volume de um cesto redondo, tá? E foi apresentado como πr² vezes a altura. Então, a gente tem que fazer... Isso foi um erro, tá? Não tem problema, mas aí vocês teriam que colocar lá depois no volume o quê? É a área da base vezes a altura, né? Então, a base vai ser um lado vezes uma altura, né? Então, fazer essa correção. No mais, eu achei muito bacana e eu tenho uma dúvida que eu acho que vocês podem sanar essa dúvida, né? Então, essas são as minhas contribuições para melhorar o trabalho de vocês. Sobre o coletor, né? Vocês falaram que a coleta ela é monitorada em tempo real. Então, vocês vão colocar o cesto, né? E de casa vocês vão saber se ele está enchendo ou não. É isso, né? Perfeito. Eu quero saber, as luzes, elas ficam no laboratório, à distância, ou próximo do equipamento? Isso eu não entendi, a função das luzes. Porque vocês falaram, quando ele está aumentando o volume, vai para amarelo, e vermelho ele já está lotado. Então, eu quero saber, vocês usam isso próximo do cesto ou à distância? Na verdade, tá me ouvindo? Tô sim. Isso foi para melhor representação. A gente Certo. vai usar mesmo o software TeamSpeak, mas o LED só foi para mostrar melhor como que funciona mesmo para você. Tá, maravilha. Mas você poderia, por exemplo, deixar a distância mesmo, né? Se você deixar do lado, vocês podem controlar visual mesmo, né? Então, eu fiquei nessa dúvida de tipo, eles vão passar pelo lugar ou vai dar para fazer essa medida à distância e qual a função do LED? Agora você já falou para mim, então acho que deu para entender. Mas, de qualquer forma, parabéns pela apresentação. Gostei muito do projeto, tá? Essas são minhas considerações. Obrigado. Obrigada. Ana, vamos para o Anderson agora. Matheus, você queria dizer algo? Sua mão estava levantada. Não, eu só queria falar sobre os pontos que a Ana tinha falado. É porque não tinha resultado nada lá no fogo, no pôster, porque a gente ainda não tinha finalizado o protótipo. E aquele πr² é porque a gente ia usar um cesto coletor cilíndrico, não um cesto coletor retangular. Isso ficou daquele jeito. Claro que eu devia ter arrumado depois, mas aí é por conta disso. Não, tranquilo. Isso também é legal de você pontuar também quando você for apresentar, né? Porque mudou. Só que aí o pôster ficou. Eu falei assim, nossa, eu não sei se eles erraram na hora de passar, se era uma coisa, virou a outra, mas legal, muito, muito bem pontuado da sua parte. Porque eu olhei e falei, poxa, é um cesto com a base de um círculo, né? Aí eu fiquei meio assim. Legal, Ana. Anderson, a palavra está contigo. Bom, meninos, primeiramente, parabéns. Vocês são bem jovens aí para estar apresentando um trabalho com uma qualidade que realmente impressiona. A ideia é muito legal. Eu moro aqui no município de São Carlos e a gente tem um problema aqui na cidade bem frequente com relação a enchentes, essa questão dos bueiros. E as minhas pontuações são coisas bem pequenas, que eu também falo sobre o texto de vocês, né? Eu acho que tem alguns termos que, como a Ana falou, eles podem ser melhorados, mas não é nada que comprometa a qualidade do trabalho de vocês. Eu acho que quando vocês falam, por exemplo, resíduos sólidos e lixo orgânico e folhas, na verdade, resíduo sólido já é um termo que engloba tudo isso, então, às vezes fica um pouco confuso, ou algum termo ou outro que vocês usaram, mas não é nada que comprometa a qualidade do trabalho, como eu falei. Eu acho que fica bem notável também que a apresentação de vocês agora, ela vem num estágio do projeto que já está mais à frente do que o pôster e do que o trabalho escrito de vocês. Eu ia pontuar que faltou no trabalho escrito as dimensões do protótipo de vocês, mas aí vocês trouxeram na apresentação. Então, eu acho que várias das minhas dúvidas foram sanadas
durante a apresentação de vocês. Eu só queria saber, com relação ao sensor que vocês vão instalar nesse bueiro, ele é baseado na altura do nível de lixo. E, por exemplo, se você tem um lixo que ele tem um formato irregular e esse sensor ele capta essa distância, ele pode dar uma falsa informação de que a capacidade do cesto está com uma capacidade que, na verdade, ainda não foi atingida. Então, eu acho que vocês falaram, talvez, nos próximos passos aí, em trabalhar com peso, né? Eu acho que seria essa a minha sugestão mesmo, tentar pensar em formas de ter uma medida um pouco mais exata do que baseada na altura do nível de lixo, porque não sempre necessariamente vai estar, essa informação vai estar muito precisa. Mas é isso, eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho, parabéns, e acho que todas as minhas dúvidas que eu teria para fazer para vocês já foram sanadas durante a apresentação. É só mesmo no intuito de contribuir para a melhora aí nos próximos passos do projeto de vocês. Muito obrigado, Anderson. A gente agora passa para Ana Paula Silva. Estamos sem seu microfone, Ana. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora está ok. Primeiro, eu queria pedir desculpa pelo atraso. É que o meu computador resolveu atualizar agora em cima da hora. Meninos, parabéns pela apresentação, pelo relatório que vocês fizeram. Um trabalho muito bonito e muito essencial para a sociedade que nós vivemos hoje, tá? Eu queria perguntar para vocês, é mais questão de dúvida mesmo, nem um questionamento. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para desenvolver o projeto? Bom, a maior dificuldade foi a programação e a parte da linguagem. Isso nós fizemos um curso da Samsung, da SIC, nele é onde aprendemos Python, linguagem C, entre outras linguagens, e nos ajudou muito. No início também é o monitoramento pelo TeamSpeak, foi muito difícil. Imagino. E mais uma questão, assim, depois que a gente faz os projetos, né, eu como sou doutoranda, eu sei que a gente começa a ter novas ideias. Eu pergunto para vocês, o que é que vocês fariam de diferente, ou que vocês poderiam melhorar o trabalho de vocês, esse projeto que vocês fizeram, assim, porque as dificuldades, elas só aparecem no decorrer do nosso trabalho, né? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês mudariam, assim, ou fariam de diferente? Bom, eu acho que eu mudaria a nossa organização e eu fazeria uma tabela de testes, um fluxograma, que nem a Ana falou, e colocaria o sensor de peso, como o outro avaliador falou também. Mas isso já foi. Vamos fazer nos próximos passos, além do encapsulamento também. Sim, com certeza. Mais uma vez, parabéns pelo projeto de vocês. É um projeto muito interessante, que é algo muito necessário para a sociedade que nós vivemos hoje, e eu desejo muito sucesso ao grupo. Apenas isso. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Peço só que vocês aguardem no final a gente fazer uma foto com todo mundo aqui de divulgação. Agora a gente vai para o segundo grupo, é o Água na Medida Certa. Rebeca, tudo ok agora? Ou precisa de mais um tempinho? Então, a gente queria esperar a nossa terceira integrante, porque é a nossa última feira. Mas se o outro grupo não quiser apresentar, a gente apresenta também. É mais para a gente apresentar junto, mas se eles acharem que tem algum problema, a gente apresenta tranquilo. Então vamos seguir com vocês, então, porque o próximo grupo já estava programado para ficar no último horário, então... Beleza. O Pedro vai compartilhar a tela. Eu vou compartilhar, peraí. E peraí que minha câmera também acabou de dar problema. Peraí. Qualquer coisa, se precisar, o nosso grupo pode ir primeiro, sim. Ai, se puder, que agora eu vou Tá ter que reiniciar. mutado.
O Éder está mutado. O terceiro grupo está pronto, Rebeca, se vocês quiserem aguardar. Se puder, a gente vai agradecer muito, 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 gente. Legal, Laís. Então, podemos ir com vocês. Peraí. A gente vai compartilhar aqui. Vocês conseguem ver nossa tela? Sim, Sim, Laís. Bom, o meu grupo... Se você puder clicar só no ocultar ali, para não ficar na frente da apresentação de vocês. Opa! Perfeito. Vamos lá. Bom, o nosso grupo ele não está inteiro completo, não está completo aqui, mas sou eu, a Laís Sabino, a Laura e a Beatriz Soares, que não pôde estar aqui presente. Bom, o nosso tema foi o concreto com fibra vegetal de cânhamo e sua aplicação no Brasil para alvenaria de vedação. E a gente queria usar da questão problema do impacto ambiental do concreto comum na emissão de gás carbônico na atmosfera, que é liberado pela sua produção. Tendo em vista tais problemáticas, surgiu como solução a adição das fibras de cânhamo como agregado do concreto, a fim de trazer um produto ecológico para a alvenaria de vedação. E o nosso objetivo era pesquisar e estudar as propriedades e os benefícios da substituição desse concreto comum pelo concreto com agregado de fibras vegetais do cânhamo, devido à necessidade de migração para materiais ecológicos voltados em prol do desenvolvimento sustentável. Um dos materiais mais utilizados é o concreto, que tem como principal base o cimento. Na produção do cimento ocorre o processo. E esse processo, a cada tonelada de clinker, é produzido de 800 a 1.000 quilogramas de CO2. E isso faz com que a indústria cimenteira seja responsável por 7% de toda a emissão global de gás carbônico. E, um minutinho, os impactos ambientais da construção civil são a urbanização, que causa um aumento da populacional, a grande geração de resíduos, o desperdício de água e de energia, o esgotamento de recursos naturais, o desmatamento e a poluição atmosférica. Nosso trabalho, a gente focou nas emissões de gás carbônico, porque a alta emissão de gás carbônico afeta no efeito estufa, que é quando tem muito gás acumulado na atmosfera, que cria uma camada, uma estufa do planeta Terra, que acelera o aquecimento global, aumenta a temperatura da Terra e acarreta vários outros problemas naturais, como terremotos, tsunamis, entre muitos outros. Devido a tais impactos, é necessário um desenvolvimento sustentável do setor construtivo, já que o setor da construção civil tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia mundial, sendo responsável por 10% do PIB mundial. E por isso foi criado esses green buildings, que são as construções verdes, que elas fazem uma interligação da parte humanitária e da parte natural. E no Brasil, o órgão que certifica esses green buildings é o GBC, que é o Green Building Council, e ele avalia, certifica e fiscaliza essas construções verdes, sendo que no Brasil, o Brasil é o top 5 de maior país com mais edificações certificadas. Como exemplo dessas green buildings, temos as com base no concreto de cânhamo. O cânhamo nada mais é que uma planta da mesma família da cannabis, porém que possui baixos níveis de entorpecente. Os níveis de tetrahidrocannabinol são inferiores a 0,3%. Seu cultivo é relativamente fácil. A planta necessita somente de um solo com bastante nutrientes, sendo que na sua produção ela mesma não absorve esses nutrientes. E pode ser muito utilizada para a rotação de culturas, a planta. E pode ser utilizada também na indústria têxtil, na fabricação de cordas e tecidos,
na indústria medicinal, com os óleos essenciais que são retirados da planta, e na indústria construtiva, que foi o tema do nosso trabalho. A principal aplicação na indústria construtiva é o concreto de cânhamo, que ele é composto normalmente por cal, água e as fibras externas da planta. E esse concreto, ele promove uma absorção de gás carbônico, tanto no processo de cura, que é o endurecimento do concreto, e tanto ele retira o gás carbônico da atmosfera. Então, ele torna o material carbono negativo. Sendo assim, o material fica sustentável, além de garantir um conforto térmico e acústico para a edificação. Mas ele pode ser utilizado apenas para alvenaria estrutural, alvenaria de desvedação, perdão. E a aplicação, ela pode ocorrer de 3 maneiras: pelo bloco pré-fabricado, que são os blocos de concreto, a compactação e a pulverização. Em relação ao custo-benefício, a indústria do cânhamo tem muito a trazer para o país. A indústria do cânhamo consegue impulsionar a agricultura e a economia ao mesmo tempo. Mas para que isso ocorra, são necessárias mudanças legislativas. Tem um relatório de 2018 do Growing Opportunities in the Global Construction Industry que espera que todo o setor construtivo do cânhamo ele tenha um aumento de 4%, podendo chegar até 10 trilhões de dólares em 2023. Para que isso ocorra, é necessária mudanças legislativas no nosso país. No Brasil, em julho agora de 2021, foi aprovada pelo Congresso Nacional a minuta substitutiva da Lei 399, que era a lei que permitiu a atividade de cultivo, importação, exportação, comercialização, armazenamento e em todo o território nacional do cânhamo, com a finalidade para pesquisas, para uso medicinal e industrial. Portanto, para você poder plantar ou exportar, você precisa de uma autorização e você é fiscalizado pelo governo e pelas agências de órgãos sanitários. Tendo em vista essa legalidade do processo do concreto de cânhamo, a nossa proposta é a adição dessas fibras num traço de 1 para 2 para 2,5 para 1,1, com a composição de cal, água e as fibras externas da planta, visando um material que garante conforto térmico e acústico, sem alterar as propriedades do mesmo. E com isso, nós concluímos que o concreto de cânhamo seria, sim, uma alternativa para toda a emissão de gás carbônico causada pela construção civil, portanto, ela não pode ser usada para alvenaria estrutural. Então, nós gostaríamos de propor para trabalhos futuros que possam fazer pesquisas e experimentos com finalidade de usar o cânhamo na alvenaria estrutural e garantir um melhor conforto para todo mundo e menor emissões de gás carbônico na atmosfera. Aqui nas referências de imagens. É isso. E finalizando. Muito obrigado, meninas. Vamos começar, então, começando com o Anderson. Bom, meninas, parabéns. Muito boa a apresentação de vocês. As duas falaram muito bem. Acho que vocês fizeram um levantamento bibliográfico que a gente chama excelente, né? Trouxeram muita informação, venderam muito bem o produto do concreto de cânhamo. Esse trabalho já está um pouco mais voltado para a minha área, né? Que é engenharia de materiais. Então, eu entendo um pouco melhor do que vocês estão querendo dizer. Quando você faz a adição de uma carga no concreto, ela pode te trazer benefícios para as propriedades desse material, né? E como vocês disseram, existem aí estudos que mostram que a fibra do cânhamo tem essa capacidade de promover melhorias no concreto. Eu acho que vocês trouxeram muito bem explicado, né, a justificativa de vocês, voltada para a redução da emissão do CO2, pensar em alternativas aí que mitiguem esse problema que a gente tem do efeito estufa, que vocês falaram bastante.
E aí eu resolvi pontuar algumas coisas em relação ao trabalho de vocês, que eu acho que enriqueceria muito se vocês trouxessem, talvez, um pouco mais de figuras, de imagens que eu sei que existem, né, desse tipo de material, algumas micrografias que são bastante interessantes, onde a gente pode ver a fibra do cânhamo na estrutura do concreto, né, do material, para poder a gente entender melhor o que é esse concreto enriquecido com essa carga. Na verdade, não tem muitas dúvidas, acho que vocês deixaram tudo muito claro. A única coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é que vocês disseram agora no final, em etapas futuras, vocês pensarem em fazer experimentos, né, para poder ver aí a aplicação real desse material na construção civil, na alvenaria estrutural, e se vocês têm alguma ideia já de como partir daqui para frente com o trabalho de vocês, se vocês já imaginam o que vocês poderiam fazer nos próximos passos para poder aplicar todo esse conhecimento que vocês tiveram de uma forma um pouco mais prática. Primeiramente, o nosso trabalho ele já foi previamente bibliográfico, então a gente já não tinha muitas intenções de fazer experimentos, mesmo por conta da pandemia, né? Mas eu acho que se a gente tivesse presencial, seria interessante. Porém, quando a gente começou a fazer esse projeto, o cânhamo ainda não era legalizado no Brasil. Ele foi legalizado agora no meio do ano. Então, eu acho que assim, a gente não pensou ainda em projetos futuros, em testar. Mas então é isso, parabéns. Obrigada. Que vocês aí tenham muito sucesso na continuidade, caso vocês continuem com esse projeto, que é bastante legal, bastante interessante. Legal. Ana Paula. Meninas, boa tarde, mais uma vez. Queria parabenizar o projeto de vocês, é um projeto muito interessante, que aborda uma questão ambiental, socioeconômica muito interessante. E, em virtude disso, eu pergunto, de onde é que surgiu essa ideia desse projeto? Foi uma questão de observação pessoal, na comunidade de vocês? De onde é que surge? Porque, assim, eu sou engenheira agrônoma, eu achei, quando eu peguei o trabalho para ler, eu achei extremamente interessante como pessoas, assim, tão novas tiveram uma ideia tão criativa. Então, a minha pergunta é essa, de onde é que surgiu essa ideia? A ideia em si do concreto de cânhamo, ela já existe. Mas como a gente chegou nisso, eu vou te dizer que nem a gente sabe. Porque a gente está pesquisando coisas para fazer o TCC da escola faz algum tempo, desde o segundo ano. Isso surgiu do nada, no meio de pesquisas aleatórias e questões, problemas que afetavam tanto eu quanto a Laura. E a gente viu essa da emissão de gás carbônico e foi isso que a gente achou que poderia encaixar no nosso tema, no nosso curso. Entendi. Como sugestão minha, né? Eu tenho alguns amigos que também trabalham com essa questão de outros produtos para substituição do concreto. Eu acho que seria interessante também vocês fazerem as comparações de outras biomassas, porque o Brasil, né, ele é extremamente conhecido mundialmente devido à produção da biomassa gerada pela cana-de-açúcar. Tanto que o bagaço ele é utilizado, né, para gerar energia para a indústria, mas também como estão tentando, né, destinar outras aplicabilidades para o bagaço. Então, não sei se vocês fazerem essa revisão biográfica. Inicialmente, isso, com outras matérias-primas. Isso, porque o cânhamo. Isso, exato. Porque, assim, dependendo da fonte de fibra que você vem obter, você consegue resolver um problema muito grande no Brasil, que é a questão do descarte dessa biomassa que não tem um destino ainda muito correto. Não principalmente a cana-de-açúcar, né, mas outras matérias-primas. Mas meus parabéns pelo trabalho, muito interessante o projeto, a ideia. Tem algumas questões no texto que precisam ser corrigidas, questão de formatação, mas isso acredito que o orientador de vocês depois possa corrigir com vocês.
Mas eu sei que não é fácil fazer ciência no Brasil, por isso que eu parabenizo vocês, mulheres, que estão aí na luta, e eu quero que vocês continuem, e quem sabe um mestrado, um doutorado, quem sabe no futuro. Meus parabéns mais uma vez, era só isso. Muito obrigada. Legal, a palavra agora é com a Ana Laura Durso. Muito legal, meninas, o trabalho de vocês. Parabéns pela apresentação, né? A apresentação sempre clarifica muito, né, daquilo que a gente lê, tá? Tanto no primeiro trabalho quanto nesse, eu acho que algumas coisas elas ficaram mais claras para a gente. Eu coloquei algumas coisas aqui também, a gente precisa pensar, né, para melhorar, tá? Vocês fizeram um trabalho muito, muito bom. Mas eu acho que a gente pode pensar também a questão da formatação, como a Ana Paula mencionou, a gente é aquele negócio. Vocês, todo mundo está de parabéns, porque eu acho que o nível dos projetos está ótimo, tá? Porém, a gente pode melhorar. Como vocês já apresentaram algo bom, a gente tem que buscar nesses detalhes coisas para vocês melhorarem. Então, a formatação. Eu queria perguntar para vocês, porque vocês falaram muito no texto sobre cimento de Portland. Eu estou enganada ou é isso no texto? Não, é isso mesmo. É que o cimento comum, o nome correto, é cimento Portland. E aí eu queria que, por exemplo, né, são coisas que talvez a gente possa realmente... vocês possam me explicar qual que é a maior diferença do cimento comum e do cimento com cânhamo. O cânhamo eu entendi que tem a fibra. E o cimento comum, o que vai nele? O cimento comum, ele vai cal, argila, areia e pode usar o agregado de gesso. O que acarreta, então, e muito dano ambiental, principalmente. Isso. Isso? Tá. Vai alguma coisa tóxica ou não? Tóxica. Eu acho que não. Eu acho que tóxica não. Tá. Não, eu só tô perguntando mesmo, tá, meninas? Eu tô realmente explorando, ver se vocês estudaram o tema, tá bom? Maravilha. Vocês devem ter lido também, eu gostaria de saber qual a diferença de custo. Custo mesmo. Vocês têm noção, mais ou menos? A questão do concreto de cânhamo, ele ficaria um pouco mais caro, sim. Porém, se ele for aderido por uma grande parcela da população, o custo começa a baratear. E também tem a questão da importação. Se a gente for optar por importar, aí já não tem muito custo-benefício, por conta da alta do dólar e da alta do dólar, é isso. Certo, não, legal. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais coisas para perguntar. Vocês falaram, né, e ficou bem claro para a gente, principalmente na apresentação, que esse cimento, ele absorve gás carbônico, né? Essa é a maior vantagem, pensando que o meio ambiente, né, o nosso planeta precisa pensar sempre nessa preservação do verde, né? E aí, se vocês tivessem, e isso mais futuramente, eu não sei se vocês leram ou não, mas tentar buscar, já que vocês falaram, o trabalho de vocês é mais uma revisão bibliográfica, né? Que isso que vocês se dispuseram a fazer no momento, uma vez que vocês não têm como fazer esse cimento. Devido à legislação, né? Que agora que foi liberado, e ainda com a legislação sendo aprovada agora, vai ser difícil vocês terem acesso a esse material. Porque provavelmente, o que eu penso, né, que vai ser extraído todos os benefícios que vocês falaram da questão dos THC, não sei se é isso, enfim, né, as substâncias que são usadas no meio medicinal, né,
e depois o bagaço que vocês usariam no cimento, né? Então, assim, não é um negócio fácil para vocês fazerem, mas se já foi feito isso, e eu acho que sim, porque vocês escreveram esse trabalho, tentar buscar alguns dados, por exemplo, do quanto esse cimento absorveria, porque eles devem ter feito algum tijolo, alguma coisa desse tipo, e alguém deve ter feito a medida de quanto um tijolo que tem uma determinada medida, ele absorve desse gás carbônico. Isso é interessante vocês apresentarem, porque o que vocês podem apresentar num trabalho desse tipo? Então pensando que vocês vão fazer um quarto de uma área de tal, vai ter parede assim assado, então quer dizer que eu consigo absorver quanto de gás carbônico e ajudar o ambiente usando esse concreto, né? Então, assim, são coisas que vão enriquecer o trabalho de vocês, porque vocês estão falando, isso aqui é bom, mas o quão bom ele é, né? Então, assim, são dados que vocês podem buscar para tentar colocar. Não sei se vocês já leram alguma coisa desse tipo. Acho que já, mas a gente não chegou a colocar nada disso. Mas, por exemplo, se você faz um cálculo breve, né, e depois conversando com a professora de vocês vão conseguir apresentar esse dado. Então, vai deixar mais rico o texto de vocês. Novamente, como eu disse, como vocês não têm a possibilidade de fazer um tijolinho ali, fazer medida nele, né? Vocês têm que mostrar isso para a gente. Vai ficar melhor ainda o trabalho de vocês, tá? E que nem o professor Anderson falou, né? Ele falou para vocês procurarem, por exemplo, a medida de micrografia ou figuras também para enriquecer. É o mesmo caso do outro grupo, na questão do pôster. O pôster tem que ser uma coisa mais visual. Então, quando você vai fazer, tenta pôr gráfico, colocando comparativo. Vocês colocaram bastante números no pôster de vocês. Eu estou até com ele aberto aqui. Vocês colocaram a questão das toneladas que são absorvidas, disso e daquilo. Tenta fazer um gráfico de quê, por quê, sabe? Porque, realmente, o pôster, a gente tem que entender o trabalho de vocês de forma rápida e objetiva, sabe? Tem que chamar atenção também, porque a pessoa não conhece vocês e não sabe todo o conhecimento que vocês têm. Mas se eu olhar para o pôster, aquele pôster tem que fazer assim, nossa, eu quero ver esse trabalho, eu quero saber o que esse trabalho faz. Então, assim, sempre que você puder colocar uma imagem, poder colocar um gráfico, colocar uma tabela, fica melhor a questão do pôster, tá? Bom, no que eu tinha para falar para vocês, eu acho que é isso, tá? Porque vocês falaram bastante na apresentação, porque eu já tinha marcado aqui a questão da legislação, ia perguntar também para vocês se teria como vocês fazerem alguma coisa, tipo, fazer uma casinha pequenininha, alguma coisa assim, já sei que não também, tá? Mas essas são as minhas colaborações. Novamente, parabéns, continuem, tá muito legal, tá? E, bom, o que a gente fala aqui é para vocês continuarem sempre, tá? Porque vocês têm um potencial que, nossa, eu sempre fico muito feliz de ler esses trabalhos, sabe? Eu falo assim, nossa, né? Impossível que eles estão no 8º, 9º anos. Que é isso? É muita qualidade, tá bom? Então, parabéns. Obrigada. Imagina. Parabéns, meninas, né? Beatriz, Laís, Laura, a orientadora Denise e o orientador Emerson pelo trabalho. Agora a gente vai para o primeiro trabalho, o Água na Medida Certa. Sem áudio. O Pedro vai apresentar. Desculpa. Agora a O câmera Pedro vai foi. apresentar. Foi? Foi, Eu ia falar isso. Provavelmente a nossa terceira integrante ela vai chegar em algum momento, então ela fica junto para responder as perguntas. Então, moderador, não nega ela, por favor. Tá bom. Bom, pessoal, vocês têm 10 minutos a partir de agora, né? Tem uma boa apresentação para vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Rebeca, eu sou do 4º ano de Eletrônica do Instituto Federal, junto com o Pedro e a Maria Isabel. Nós três realizamos o projeto Água na Medida Certa,
dosador automático para bebedouros, sob orientação do professor Edson Duarte e com orientação do professor João Bortolotti. A introdução do nosso projeto é dividida em 3 vertentes. A primeira vertente diz respeito à água. Sabe-se que a água é de suma importância para a sobrevivência humana. A maior parte da água do planeta está localizada nos mares, e apenas uma pequena parcela é destinada para o consumo humano. Essa parcela vem sofrendo uma série de degradações ao longo dos anos. Como a água é um elemento indispensável para a manutenção da vida, deve-se atentar para a ingestão de água contaminada. Algumas normas do Ministério da Saúde orientam a respeito da higienização de bebedouros e a porcentagem ilícita de bactérias na água. Sobre a contaminação, a superfície e o contato direto com as saídas de água são as principais formas de proliferação de micro-organismos indesejáveis. Ainda assim, a INIT prevê que em todo ambiente de trabalho é obrigatório a presença de bebedouros, com proporção de 1 bebedouro para 25 pessoas. Portanto, o nosso projeto visa melhorar a praticidade dos bebedouros através do fácil estacionamento, sem o contato direto no processo de enchimento das squeezes do usuário. Bem, como objetivo, nós visamos desenvolver um dispositivo microcontrolado automatizado para ser empregado em bebedouros com dosagens pré-selecionadas de volume de água, tendo seu controle malha fechada. Para isso, nós primeiro desenvolvemos um programa para o microcontrolador, construímos um limitador de volume por meio da massa, que é a nossa balança, e integramos um dosador na saída de água de um bebedouro comercial. Esse é o nosso escopo e ele mostra as limitações do nosso projeto. Sendo assim, ele possui 3 volumes de seleção, sendo eles 100, 300 e 500 ml. Ele realiza apenas o enchimento de um recipiente por vez. Ele possui também um sensor de massa para fechamento da malha, que é a nossa balança, e a sua adaptação não faz parte em bebedouros de galão. Para que o grupo alcançasse o que foi estipulado, nós se dividimos internamente através do nosso organograma, onde cada membro acabou por ocupar uma função. Essa é a nossa matriz SWOT, que mostra os nossos fatores positivos e os nossos fatores negativos, sendo tanto internamente quanto externamente. Bem, ainda sobre a nossa metodologia, aqui nós temos o nosso diagrama de bloco, onde nós podemos ver que o microcontrolador Arduino Nano é o mandante do nosso projeto, sendo assim, ele detém toda a programação dele. Sendo assim, ele recebe informações dos nossos botões de seleção de 100, 300 ou 500 ml e da chave de seleção de água natural ou de água gelada. E depois ele envia toda essa informação para os nossos relés, que assim ativam as bombas de água. Aqui nós temos os nossos 2 projetos mecânicos, ambos feitos no software Autodesk Tinkercad, onde mais à esquerda nós podemos ver um modelo mais antigo, que a gente ainda não tinha o conhecimento da parte interna do bebedouro, e à direita nós temos um projeto um pouco mais atual, que se parece com o nosso protótipo, já tendo a caixinha de seleção dos botões, que ficam separados, e também a chave de seleção da água gelada e da água natural. Essa é a nossa lista de material, onde nós tivemos um total de gasto de R$ 391,84. E esse é o nosso esquema elétrico. Ele foi feito no software EasyEDA, e à direita nós podemos ver um transformador de 127 volts para 220, que é ligado nas nossas bombas. E por elas necessitarem dessa quantidade de tensão elétrica, elas já vieram com o nosso bebedouro. Assim a gente não conseguiu trocar elas. Já um pouco mais para a esquerda, nós vemos os nossos 3 relés. 2 ligados na bomba para receberem sinais de ativação do Arduino e o terceiro relé que ativa a célula de Peltier, assim conseguindo gelar um dos recipientes. E aqui já começam os nossos resultados, onde nós temos o nosso protótipo final, que já está em pleno funcionamento. E aqui nós temos um pequeno vídeo que mostra o funcionamento do nosso projeto.
Ainda sobre os nossos resultados, a gente tem aqui o início do projeto, que começamos no começo da quarentena, comprando os 3 componentes iniciais: o dispositivo microcontrolado, o display e a célula de carga. Utilizamos esses primeiros componentes para testar a programação da célula de carga, porque a gente nunca tinha tido contato com esse componente. Aqui a gente já tinha comprado o bebedouro e a gente implementou o protótipo anterior na parte interna desse bebedouro e assimilou as bombas. Essa parte do nosso resultado são os gráficos, que eles são compostos pelos testes realizados pelo grupo e pelo conceito de desvio padrão. Os primeiros testes mostraram um alto desvio padrão. Isso ocorreu porque a quantidade de água que saía não correspondia com a medida definida pelos botões de seleção. Por exemplo, o botão de seleção de 300 ml, dá para ver que ele sai em torno de 319. Com isso, foi feita uma correção na programação, em específico no tempo, que fez com que esse desvio padrão caísse. Após a obtenção desses resultados, o grupo percebeu alguns aprimoramentos que melhorariam o desempenho do protótipo. Por exemplo, a nossa balança apresentava algumas falhas, uma certa lentidão, o que já foi corrigido, assim como a troca de materiais de MDF para acrílico, porque MDF em contato com a água pode ocasionar um inchaço interno que poderia acometer o funcionamento elétrico do projeto. Após isso, o projeto foi transportado algumas vezes de forma incorreta e permaneceu sem monitoramento e alterações por algumas semanas. Com isso, o grupo achou por bem avaliar o desempenho do protótipo por meio da coleta de dados e descobriu-se que o desvio padrão havia aumentado consideravelmente. A solução, então, foi a personalização dos tempos de água fria e água ambiente, que resultou na queda e normalização do desvio padrão. Conclui-se, então, que o nosso projeto encontra-se em pleno funcionamento, atendendo ao que foi estipulado inicialmente nos objetivos, de forma que, atualmente, ele conta com a ação conjunta do dispositivo microcontrolado, do limitador de volume por meio da massa, que é a balança, e o dosador de saída. A metodologia de engenharia e o conceito de desvio padrão também auxiliaram na realização do projeto. Essas são parte das nossas referências bibliográficas. Essas são as nossas formas de contato. Obrigada aos grupos que cederam lugar para a gente e obrigado pela atenção. E a Isabel chegou no finalzinho, hein? Bem na marca. Bom, pessoal, então vamos começar com a Ana Paula. Bem, parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito interessante, né? Que tem essa questão ambiental. Uma coisa que eu gostei muito dessa sessão de hoje é que todos tiveram uma visão extremamente ambiental, extremamente ecológica, preservação das nossas matérias essenciais, assim, a água, a questão da poluição do meio ambiente. Então, eu gostei muito, parabéns. E eu pergunto ao grupo qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram. Porque você mesmo falou, Rebeca, que era um sistema que você ainda não tinha trabalhado, e eu acredito que no passar do tempo vai começando a surgir diversas dificuldades. Eu queria dizer que é normal, tá? Quem faz pesquisa mata um leão por dia mesmo, tem dia que tudo dá errado, tem dia que tudo dá certo, e o importante é não desanimar. Eu imagino que quando vocês programaram lá 200 ml, 500 ml, e realmente, né, dispensou isso, eu imagino a felicidade de vocês. E fazer pesquisa, ciência no Brasil é isso, é não desistir, é literalmente perseverar e acreditar que vai dar certo. Às vezes não dá, mas no final sempre dá. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, assim. Então, a gente nunca, na escola a gente tem a disciplina de projeto integrador, então a gente tem 4 anos, então os primeiros 2 anos a gente desenvolveu um projeto totalmente de humanas. E humanas, a gente coleta resultados muito diferente de um projeto técnico. Então, quando a gente percebeu que o desvio padrão estava muito alto, aí você resolve uma coisa, o desvio padrão aumenta de novo. A gente tinha todo o contexto da pandemia, então o professor Edson, ele até mostrou, a gente tem uma restrição, não pode ir no laboratório todos os dias, nem todas as semanas e tal. Então, é realmente matar um leão por dia. A gente demorou muito nessa questão do desvio padrão, porque a gente não tinha essa ideia que é bem complicado, bem difícil você trabalhar com as medidas. E a programação, a gente nunca tinha tido contato, inclusive a Maria Isabel é a nossa responsável pela programação. Maria Isabel se dedicou por um tempo bem grande com o professor Edson. O professor Edson, ele ensinou realmente do zero, porque a gente ainda não tinha tido contato.
Então, eu acho que é um combo de situações. As nossas primeiras experiências, o contexto da pandemia, a gente não ter trabalhado com a programação. Então, a gente teve algumas dificuldades grandes. Sim, eu imagino. E é por esse motivo, mais uma vez, que eu quero parabenizar todos os envolvidos em todos os projetos, porque além de ser assim, o primeiro contato com realmente fazer ciência, fazer projeto, teve a questão da pandemia. E o mais legal é que vocês não desistiram, entendeu? Então, mais uma vez, parabéns, era isso que eu tinha a acrescentar. Obrigada, viu? Obrigado, Ana Paula. Ana Curcio, contigo a palavra. Certinho, obrigada. Eu gostaria de parabenizá-los, tá? Um trabalho muito legal, gostei demais. Queria também fazer uma menção honrosa para o diário de bordo do grupo de vocês, porque foi muito legal ver o desenvolver. A gente, assim, obviamente que eu não tive tempo de ler ele completinho, mas eu vi que vocês tinham muitos pontos que vocês queriam trabalhar, e aí aquele negócio foi afunilando. Por isso que é importante a gente ver o diário de bordo, né? Porque muitas das coisas que não estão no projeto, a gente percebe o que aconteceu através do diário de bordo, tá? Então, é muito legal ver essa parte também, tá? Bom, também gostaria de falar para vocês que eu tenho fobia da questão da Covid. Eu peguei aquela questão da contaminação, é um negócio que me deixa maluca. Então, quando eu li o trabalho de vocês, eu falei assim, nossa, ainda bem alguém está pensando nisso, né? Bem naquele boom do Covid, eu tive que ir num consultório fazer uma consulta na cardiologista, e lá era onde tinha a clínica da cardiologista, também era o pessoal fazia pilates, alguma coisa desse tipo. E aí aquilo era uma fobia tão grande, porque eu vi o pessoal indo com a garrafinha que põe na boca, colocar direto no bebedouro. Então, assim, o pessoal sem noção totalmente. Então, na hora que eu vi o projeto de vocês, eu falei assim, bom, vai ser alguma coisa já pensando na pandemia e para barrar um pouco esse pessoal que usa muito errado e às vezes não tem nem a noção do tamanho da contaminação de um bebedouro, né? Então, assim, eu gostei muito já de cara quando eu vi o trabalho de vocês, né? Aí eu coloquei aqui, né? Vocês colocaram 3, eu gostaria de saber, né? Vocês colocaram 3 medidas de volume. Para escolher esse volume, foi aleatório ou não? Vocês pesquisaram, qual que foi a ideia desses 3 volumes que vocês colocaram 100, 300 e 500? Tem algum porquê ou foi só para ver 3 volumes, assim? Tipo, vocês viram que são os volumes que são mais usados, ou que são os recipientes que têm esses volumes? Teve algum porquê? Ou foi só para ter 3 volumes diferentes? Eu não sei se a Maria Isabel vai querer responder, para não ficar só eu também. Bebel, Maria Isabel. Quero. Então, acabou sendo quase aleatoriamente mesmo, mas o que foi mais pensado mesmo foi o de 100 e o de 500, que o 500 é a quantidade de uma garrafa, assim, uma garrafa convencional, e o de 100 é porque na nossa antiga escola tinham copos plásticos, que era para aproximadamente 150 ml, assim, que o pessoal também utilizava para beber. E aí a gente acabou se baseando nisso. Maravilha. O cachorro, peraí, fica quieto. Coisas da rotina, desculpa, pessoal. Bom, beleza. O que eu também quero saber aqui é que vocês colocaram um microcontrolador que tem som, né? E indicação visual, certo? É isso? Vocês fizeram ele com esses 2 disparos? É isso? Funciona? O som também funciona? O microcontrolador em si, ele não tem som. Nós acoplamos um buzzer e aí o buzzer que ele emite o som também. Mas sim, temos 2 formas de comunicação visual, que é o display e também os 2 LEDs de início e término e o buzzer.
aqui. O que mais que eu anotei aqui? Eu tinha colocado o pôster de vocês, eu gostei, tá? Eu só não. Uma outra dúvida minha, né? Que geralmente eu trabalho muito com medida. Para vocês fazerem essas medidas, para fazer o desvio padrão, ver essa questão do erro, né? Porque eu vi que vocês realmente, quando faziam as medidas, vocês tinham volumes que às vezes ficavam abaixo e volumes que ficavam acima. Só um minuto. Anderson, se você quiser fazer suas considerações, a gente retoma com a Ana na hora que ela voltar. Bom, primeiramente, parabéns. O nível técnico do trabalho de vocês é realmente muito impressionante. Eu já vi trabalhos escritos assim, em mestrado, doutorado, banca de avaliação de conclusão de curso, que não tem a qualidade do trabalho de vocês, de verdade mesmo. Tá muito bom. Dá para ver que vocês trabalharam demais. Eu achei a justificativa impressionante, assim, né? A gente vê que essa pandemia aí do Covid trouxe a gente para ter a visão em algumas áreas que a gente não conseguia pensar, né? E a gente começou a ter, então, aí novas preocupações, novas motivações para poder estar desenvolvendo novas ideias. Então, foi muito legal o que vocês pensaram. Em relação ao relatório, eu achei muito bem escrito, tá tudo bem explicado o que vocês fizeram, como foram feitas as medidas. A única dúvida que me ficou na cabeça foi, talvez, eu não sei se vocês fizeram um levantamento bem detalhado disso, qual seria, em média, o custo para desenvolvimento desse protótipo de vocês, para acoplar, por exemplo, num bebedor convencional, como que vocês fizeram? Qual seria, em média, o custo dessa operação? Vocês têm uma ideia? Então, no caso, como a nossa renda e a nossa ajuda é bem pequena, a gente saiu muito mais em conta consertar um bebedouro do que comprar. Então, a gente não cotou, a gente só pode falar por cima, né? Mas variam muito os bebedouros de acordo com o que a gente tem no mercado. Mas o nosso valor do nosso protótipo é R$394. E a gente gastou 150 num bebedouro usado. Então, provavelmente vai ficar bem acima disso. Entendi. E também, se a gente for pensar só o que gasta para fazer toda essa automação, sem contar o preço do bebedouro, aí ficaria um pouco mais em conta, porque também o bebedouro já estaria consertado, porque nós também tivemos que consertar o bebedouro na questão de gelar a água, trocar células de Peltier, trocar a ventoinha, colocar outras fontes de alimentação. Mas eu imagino que ficaria, se for descontar mesmo o preço do bebedouro, só toda a automação dele, aí ficaria um pouco mais em conta. Sim, perfeito. Parabéns, eu acho que que eu precisava falar, já falei. Muito sucesso para vocês. Agora a gente pode voltar com a professora Ana. Seu microfone está fechado, Ana. Sem microfone. Eu acho que não está funcionando o áudio. Vê se desconectou o microfone. Alô? Então, tá. Vamos lá. Desculpem novamente, é porque entrou um gato aqui, aí os cachorros ficaram loucos, tá? Desculpem. Essas coisas acontecem. O que eu ia falar para vocês. Quantas medidas vocês fizeram para fazer a questão do desvio padrão? 10. Oi? 10? 10 medidas de cada uma. De uma vez
ou naqueles tempos diferentes? Por exemplo, 10 na primeira vez que vocês fizeram, depois 10 na outra, depois 10 na outra. Como que foi? É que eu me perdi. Pode explicar. A gente tava junto, mas explica que eu acho que vai ficar mais didático. Vou explicar como que a gente fez realmente. A primeira vez a gente pegou e fez 10 vezes na água natural de 100 ml, 10 vezes na água natural de 300, 10 vezes na água natural de 500. Depois 10 vezes na água gelada de 100, 10 vezes na água gelada de 300. E aí assim foi. A gente acabou fazendo, eu até consegui achar um tempo bom. Eu acho que eu fiz umas 7 vezes em todas essas medidas e as 10 vezes mesmo. Perfeito, isso é ótimo. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque quanto maior o número de medidas, isso vai te dar uma confiabilidade nos seus dados, tá? Então, quando você faz esse tipo de trabalho, é importante vocês terem esse método que a gente chama, que é o método experimental, o método científico, tá? Então, a gente aumenta o número de medidas para poder falar, não, isso é confiável, isso aqui tá melhor, que nem vocês fizeram os ajustes depois, né? Para melhorar, para aproximar aquele volume que vocês programaram, né? Então, isso é muito bacana. Então, eu queria falar para vocês realmente da questão das medidas, que é importante a gente sempre fazer bastante medida para poder falar, meu trabalho é confiável, tá? Meu trabalho é confiável. Então, quanto maior o número de medidas, mais confiável é. Sobre o custo, então, vocês acabaram de falar para o Anderson, né? Eu coloquei aqui, pessoal, que no pôster, eu tenho... Vocês colocaram que foram feitos 2 protótipos. E aí... não, tem algumas outras coisas. Vamos voltar lá no texto primeiro. Deixa eu seguir o roteiro. No texto... eu gostei muito do texto, eu achei que a formatação tá certo, mas as referências e como citá-las durante o texto, mas isso também que eu falo sobre o texto, gente, é porque a gente tem que procurar coisa para vocês melhorarem, tá? Porque realmente vamos falar que é um detalhe, que isso vai vir com os anos, tá? Mas, como a gente tá aqui para ajudar, então eu vou pontuar. Como colocar as referências no meio do texto, tá? Mas, no geral, vocês colocaram a formatação, tá ótimo, tá muito bem escrito. Uma outra coisa do texto que eu notei, que vocês chamaram as figuras e não tinham figuras no texto. Eu posso ter errado, mas eu não achei figura. Passou, né? Eu coloquei nos anexos, porque como a gente participou de algumas feiras, aí alguns, chama no texto, e coloca no texto, ou coloca entre parênteses e manda pro anexo. Então, eu acabei fazendo o padrão, assim, sabe? Porque eu fiquei meio perdida. Não tem problema. É porque eu fiquei procurando a figura, aí eu não sabia onde estava. E eu não sei se veio esse anexo ou não, mas eu não vi, tá? Eu procurei e não vi as figuras. Aí, na próxima vez, talvez colocar a figura no texto. Aí eu até pensei, poxa, será que são as figuras que estão no pôster? Sabe, eu fiquei um pouco confusa. Mas é só detalhe, tá? Isso é detalhe. No geral, tá muito bacana. Aí no pôster, uma outra coisa apareceu no pôster. Eu gostei muito do pôster, achei que o visual tá bacana. Só que foi escrito que foi feito 2 protótipos. E aí só tinha foto de um, eu queria ver o outro. Porque teve um desenvolvimento, né? E foi chamado assim, tem 2 protótipos, foram feitos 2 protótipos. Tem foto do outro, porque também foi falado isso no texto. E aí eu fiquei sem saber. Então, no texto tem foto dele. No texto tem. No pôster realmente não tem, porque ele tá lindo, mas eu apanhei bastante para deixar daquele jeito. Então, já não estava cabendo mais coisa e a gente colocou no texto. Mas eu apresentei aqui, que é aquele protótipo do começo da quarentena, que é bem simples, que é o display, a célula de carga e o dispositivo microcontrolado. A gente teve 2 protótipos só
e basicamente a gente comprou um bebedouro e acoplou o primeiro protótipo. Tá, maravilha. Aí, como eu falei para vocês, né, que eu falei para vocês que eu tenho um pouco de fobia, eu não bebo mais água em bebedouro, tá? Por causa da pandemia, eu não bebo mesmo. Eu realmente fiquei traumatizada com a pandemia, né? Acho que algumas pessoas sofreram com ela, não sei. Eu perdi pessoas da família, eu passei por isso, para mim foi um sufoco. E aí eu escrevi aqui para vocês e eu gostaria que vocês respondessem, né? Em qual sentido ele diminui a contaminação? Vocês escreveram, eu quero que vocês respondam. Então, a gente já está preparado para essa pergunta, por isso que a Maria Isabel está aqui, porque já perguntaram para a gente, e o certo seria a gente colocar sensores, igual em alguns shoppings agora tem que você coloca a garrafinha sem tocar em nada e ele enche, e quando você tira, ele pausa, né, a queda de água. Porém, o custo é muito grande. Então, o que faltou para a gente realmente afirmar 100% de certeza que o nosso projeto não prolifera nenhum tipo de doença foi o custo. Mas não vai ter contato direto com as saídas de água. Então, não tem como a pessoa colocar a boca, ela colocar a mão, mas aquela área dos botões, ela tem que ser higienizada com uma certa frequência. Eu coloquei ainda aqui, você respondeu o que eu esperava mesmo, porque em comparação com os bebedouros que a gente conhece, que tem aquela, como se fosse não posso nem falar que é uma manivelinha, né? Mas você tem tipo uma alavanca. Você tem que apertar o negocinho para ele sair, né? Encostar o seu copo, que às vezes você já usou, né? Você colocou na boca, você vai lá. Então, nesse sentido, diminui muito a contaminação, né? Não sei muito, porque, como eu disse, tem pessoas que são. Eu não vou falar que são. Eu posso falar que elas são sem noção, mesmo porque elas não têm a noção da questão da contaminação, né? E vão continuar colocando um negócio lá que colocou a boca lá, né? E aí a gente pensa, poxa, se tivesse um pouquinho mais de profundidade para não relar em nada o copo ou o recipiente, é um outro jeito de diminuir ainda mais essa contaminação. Deixa eu só acrescentar que a gente fez um form para ver as pessoas responderem. Então, a maioria das pessoas, cerca de 90%, tem receio de usar um bebedouro público, mas eles não sabem a maneira correta de usar. Ou não sabem se deve higienizar quanto tempo. Então, realmente a falta de informação. E é uma coisa básica, mas é a falta de informação mesmo, a ignorância, talvez. Eu tenho certeza. Eu falei, não é maldade nem nada disso, é porque realmente falta a noção de verdade, entendeu? Não é por nada. Mas eu gostei muito do trabalho, tá? Se tivesse como, e aí eu acho que é difícil também essa questão de, por exemplo, a área que vai o copo, né? Tivesse como aprofundar e ficar um pouco mais ampla, evitaria um pouco mais ainda a contaminação. Eu não sei se isso é viável, porque que nem vocês falaram, é caro comprar o bebedouro, né? Ele é caro. Vocês compraram um usado e falaram que saiu R$150, né? Acho que a Ana travou, deu uma breve travadinha. Bom, pessoal, se vocês puderem todos abrirem a câmera, né, acho que a gente está caminhando, né, os 3 trabalhos dessa sessão já foram apresentados, muito bem apresentados pelos participantes. Um prazer tê-los aqui conosco, né, a professora Denise e o professor Edson como orientadores, né, participando aí de todo esse trabalho. Ana voltou. Tá mutada, Ana. Tá sem microfone. Ai, gente, desculpem, problemas. Acho que a chuva, não sei.
Mas, de qualquer forma, eu gostaria de parabenizá-los, viu? Foi muito legal o trabalho de vocês. E a última coisa que eu falei, se tivesse como aumentar um pouco o bebedouro, só que eu sei que talvez fique muito caro. Vocês falaram que um usado sai R$ 150, né? Então, assim, não sei o quão viável é isso, se é fácil fazer, se não é. Mas pensar, né? De qualquer forma, parabéns, todo mundo, viu? Todos os projetos muito, muito bacanas. Eu não sei se a Maria Isabel tem algum comentário sobre a área. Ai, desculpa aí que o meu tava travado, eu tava tentando abrir o microfone. Então, a gente pensou, eu pensei mesmo em tentar aumentar de acrílico, tinha um botão. Eu né, retirei esse botão e tinha toda uma área que era de ligação só para esse botão. Era um componente até que relativamente grande, só que ele precisaria ser cerrado. E aí essa foi a nossa maior dificuldade, porque num espaço tão pequeno, a gente não ia conseguir serrar para conseguir arrancar aquilo e aí ter um espaço muito mais amplo. Não, tranquilo, não tem nada, não. Tá ótimo, eu achei que tá muito bacana. Legal, então assim a gente encerra, né, essa primeira sessão, né, com a presença de todos. A Denise, eu não sei se vai conseguir abrir a câmera, e a Karen também, né, da comissão organizadora, para a gente fazer a foto oficial. A Karen tem que abrir a câmera, sim. Ela está no campus hoje, está perdoada. Lá não tem câmera na máquina. Legal, E legal. a professora Denise, eu não sei se você vai conseguir também. Bom, então vamos lá. No 3, hein? 1, 2, 3. Espera que não faz barulhinho. Então, eu agradeço, né, a Ana Paula, o Anderson Maída, a Ana Curcio, pela participação e pela inspiração, aos jovens também, né, que veem nessa possibilidade de seguir a carreira nas ciências, ao professor Edson, a Denise e os outros orientadores de vocês, né, parabenizando aí pelo trabalho que foram feito. A vocês, estudantes, por nos inspirarem do outro lado, né, vendo que tem futuro, né, a gente tem uma geração vindo aí muito boa, e desejo todo sucesso, né, em nome de toda a comissão organizadora da Prenda Feira Paulista, para tudo que vocês forem fazer, né, precisando de nós, estaremos sempre por aqui, à disposição de vocês. Um forte abraço e uma ótima tarde. Parabéns, pessoal. Foi muito bom. Um abraço. Legal. Tchau, obrigada. O Anderson, a Ana e a Ana, só lembrar vocês de preencherem o formulário de avaliação que foi pelo e-mail, tá bom? Obrigado, pessoal. Estamos esperando a apresentação. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Oi, Matheus, fica à vontade. Quando que ocorre a premiação da feira? Oi? Não entendi. Quando que ocorre a premiação da feira? Sexta-feira que vem, dia 10. Ah, beleza. Vai ser pelo YouTube ou pela chamada de vídeo? Deve ser, a gente está decidindo ainda, mas vocês vão ser avisados por e-mail, então é só acompanhar lá que a gente vai avisar vocês. Beleza. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. E aí, Karine, deu tudo certo. A gravação, tá bom.